Saudações pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer estar de volta em mais uma videoaula. Eu me chamo José Victor e hoje nós vamos estudar um conteúdo, entre aspas, extra. Um conteúdo que não está presente no livro didático de vocês, mas que é importante nós estudarmos para entendermos alguns dos motivos pelos quais os gregos, por exemplo, entraram em conflito contra os persas, conforme nós já vimos nas aulas anteriores, nas chamadas guerras médicas, e também para entender conteúdos futuros, como por exemplo a expansão do chamado Império Macedônico por Alexandre o Grande, material este que está no livro didático de vocês. Tudo bem? Então, a aula de hoje nós podemos considerá-la como uma atividade extra, certo? Para que vocês possam entender melhor o contexto histórico que nós estamos estudando. Devemos lembrar que quando nós estamos estudando história, estamos abordando sobre tempo e espaço. E vale sempre fazer aquela pergunta da qual nós mesmos podemos responder diante da nossa realidade. Exemplo novamente, enquanto você assiste esta aula, o mundo ao seu redor não está parado, tudo está acontecendo em movimento, pessoas estão trabalhando, descansando, outras estão estudando, outras estão realizando várias atividades enquanto nós estamos aqui assistindo a esta aula. Tudo bem? É uma forma de nós entendermos como que o Império Persa surge no livro didático, por exemplo. Ele, se você for perceber, seria como se ele simplesmente, entre aspas, é claro, brotasse, surgisse do nada, o que não é verdade. Por exemplo, enquanto nós estávamos estudando sobre a população da Grécia Antiga, a sociedade, culturas, influências como as Olimpíadas, o teatro, como a arquitetura, as artes, a matemática, a ciência, a filosofia, neste mesmo período, um império começava a se formar. E era justamente o Império Persa, certo? Então, enquanto nós estávamos estudando sobre os gregos, ao mesmo tempo a Pérsia estava se consolidando, estava crescendo, expandindo. Para vocês terem ideia, a Pérsia chegou a ter um território de aproximadamente 5 milhões e 5.500.000 quilômetros quadrados. O Brasil tem aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, para vocês terem apenas uma ideia do quão grande era o Império Persa, que ia simplesmente do Egito até a Índia, ou seja, do continente africano até, por exemplo, a Ásia, chegando à Índia, região esta que nós vamos estudar depois com Alexandre o Grande e posteriormente, em outro momento, no 7º ano, com as grandes navegações. Tudo bem? Então, vamos lá, um passo a passo. Por isso que eu fiz essa aula extra, vamos dizer assim, como uma forma de auxiliá-los a entender um pouco melhor o conteúdo. Tudo bem? Então, vamos por partes. Império Persa. Ok? Certo. Primeiro ponto, por que não estudamos os persas? Geralmente existem várias correntes que apontam sobre isso. Algumas delas dizem que nós não estudamos os persas com tanta atenção, porque do ponto de vista filosófico, do direito, da história, nós temos mais influências dos gregos e também dos romanos, que nós vamos estudar daqui a algumas unidades, do que a influência dos persas, por exemplo. Outro motivo se deve ao fato deles terem sido derrotados tanto pelos gregos nas chamadas guerras médicas, como também por Alexandre o Grande e seus exércitos nos conflitos entre o Império Macedônico e os persas. Então, por exemplo, quando Alexandre o Grande conquista o Império da Pérsia, nós passamos a ter influências tanto dos persas como também dos gregos, e com isso, de uma certa forma, entre aspas,
há um destaque maior à cultura grega do que à cultura persa. Porém, nós temos hoje algumas influências dos persas no que diz respeito às atividades que eles já desenvolviam naquela época. Por exemplo, a palavra paraíso, ela tem origem persa. A ideia de jardim, por exemplo, que você pode ter na sua casa ou encontra em uma praça, por exemplo, ela também tem uma origem e influência dos persas. Os persas na antiguidade eram conhecidos por erguerem, construírem grandes jardins, ou por exemplo, os chamados jardins suspensos da Babilônia, que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, por exemplo. Então, em regiões onde prevalece uma característica de deserto, por exemplo, ou de montanhas e tudo mais, os persas se destacavam por essas construções e que nos dias de hoje nós temos ao nosso redor por meio de pequenos jardins, também a confecção de tapetes. Pesquisem sobre os tapetes persas, por exemplo, até hoje eles são muito reconhecidos, inclusive alguns possuem valores que, ao pesquisar, você não acredita que pessoas pagam um alto valor por aqueles tapetes, por exemplo. Tanto que existe museu do tapete localizado no Irã. Irã, que é justamente a região onde hoje é um país, onde se formou o Império Persa, onde houve o início, onde houve a gênese, o começo do Império Persa, certo? Então esse já é o nosso segundo ponto. Já observamos o porquê de nós não estudarmos os persas com a mesma atenção que nós dedicamos aos gregos. Também chegamos ao ponto da localização, que no caso está no atual Irã, e como características geográficas possui um relevo montanhoso e um solo seco, ou seja, difícil, que dificulta, no caso, a prática da agricultura, entre outras ações. Tudo bem? Beleza! Lembra da noção de tempo e espaço? Ou seja, enquanto nós estudávamos a filosofia dos gregos, as artes, a arquitetura, a matemática, a ciência, a medicina, entre outros campos, nesse mesmo período, aproximadamente em 550, uma pessoa chamada Ciro, ele domina um povo que também habitava a mesma região que os persas habitavam, e esse povo era conhecido pelo nome de Medos. Hoje nós temos Medo, por exemplo, né? E este nome, esta palavra, também faz alusão a um povo que habitava esta região onde os persas também estavam presentes. Diante de vários conflitos, esta pessoa, este rei Ciro o Grande, ele domina os medos. Os medos, você pode levar para 2 sentidos no caso, só que nesse caso é o povo, o medo, ok? E com isso ele inicia a expansão do Império Persa. E como ele faz isso? Veja bem, ele faz isso por meio de alianças entre os nobres, pessoas das regiões que eram conquistadas, ou seja, ele dominava aquele povo. Porém, como uma forma de você preservar a liderança, zelar pela sua influência, ele fazia alianças com os nobres, com as pessoas de influência daquela região. Ou seja, você juntava, você cooptava, você somava ao Império Persa, certo? E com isso ele realizava divisões administrativas nas chamadas sátrapas. Ok? Ou, perdão, as satrapias, no caso, que seria uma forma, nos dias de hoje, de nós interpretarmos o Brasil e as suas divisões por estado. Então, você tinha o Império Persa e as divisões em várias regiões. Tudo bem? Sem segredos? Então, avance comigo. E como característica das várias que o Ciro começou a adotar,
algumas delas ajudaram na formação do império, como por exemplo, era uma sociedade estamental, ou seja, se você fosse nobre, você seria sempre nobre, se você fosse servo, você seria sempre servo, escravo, sempre escravo, e não havia mobilidade, você não conseguiria mudar. Havia exceções? Poderia haver, mas isso era muito, mas muito difícil. E além disso, era uma sociedade militarizada. Vale lembrar que na antiguidade você tinha vários conflitos, na verdade até hoje, porém, como uma forma de zelar por aquela sociedade, para manter o controle de uma região, você fazia com que o seu exército fosse muito forte, certo? Sem segredos? Ok. Uma outra característica também, por exemplo, do Império Persa, e isso aconteceu durante vários anos, durante várias décadas, durante vários reinados de diferentes reis, era a construção de estradas. Ou seja, você construía estradas como uma forma de facilitar o deslocamento do seu exército, dos seus mensageiros. Por exemplo, acreditava-se que na Pérsia você tinha um excelente sistema de correios, de informações. Você, por exemplo, enviava um mensageiro, ele cavalgava, tudo isso a pé ou a cavalo, tá pessoal? Não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha automóvel, tá? Tudo isso feito literalmente à moda antiga, como nós chamamos, então a cavalo ou a pé. Então, por exemplo, um mensageiro ele percorria 25 quilômetros, repassava a mensagem para outra pessoa que percorria 25 quilômetros e com isso ele chegava ao destino com facilidade, certo? Então os persas eles ficaram conhecidos também por serem construtores de estradas que facilitava o deslocamento de uma região a outra. E isso é importante até os dias de hoje. Por exemplo, os produtos que nós recebemos aqui na cidade onde nós moramos chegam principalmente por via terrestre, ou seja, por estradas. É importante que nós tenhamos boas estradas bem asfaltadas, ou boas ferrovias, ou boas hidrovias, né? Ou seja, o uso dos rios, para que nós possamos transportar pessoas, produtos, informações e por aí vai, certo? E então isso também ajudou a facilitar o crescimento do império, certo? Outro ponto muito importante foi digamos assim, a padronização de moedas. Exemplo, como você tinha diferentes povos, você poderia ter diferentes modos de cobrar impostos, por exemplo, ou diferentes moedas entre estes povos. Vamos supor que na sala de aula, cada um de vocês seja responsável por uma região, e eu sou comerciante. Eu gostaria de vender o mesmo produto em diferentes regiões, porém, eu tenho uma dificuldade no uso das moedas, porque cada um de vocês utiliza uma moeda diferente. Geralmente você batiza a moeda com o seu nome, por exemplo. Então, geralmente a moeda que valia para o seu reino ou para a sua região não valia para a região do seu colega de sala, por exemplo. Então eu, como comerciante, teria dificuldade em conseguir vender o mesmo produto e, além disso, como eu lidava com transporte, como eu precisava me deslocar, eu também levava diferentes moedas e isso dificulta o comércio. Por exemplo, quando nós vamos a uma loja hoje, como nós moramos no Brasil, então nós temos o uso da moeda chamada real. Agora você já pensou se aqui em Roraima nós utilizássemos a moeda real, enquanto que na cidade de Manaus, por exemplo, no estado do Amazonas, eles utilizassem uma moeda diferente, que seria moeda essa que também é diferente da que é utilizada em Brasília, por exemplo, nós teríamos dificuldade. Então, durante o Império Persa, nós tivemos a padronização destas moedas, certo? Uma única moeda que valia para todo o reino. Tudo bem? Sem segredos? Outro ponto interessante dos persas era a chamada tolerância religiosa, ou seja, como eles conquistaram vários povos de diferentes crenças, eles, como uma forma de manter este povo, de manter, entre aspas, várias aspas,
este povo em suas mãos, em seu controle, para evitar muitas rebeliões, por exemplo, o que ele fez? O que eles faziam, melhor dizendo? Havia uma permissão para que você continuasse com a sua crença, certo? Então isso era uma forma de você manter uma estabilidade no seu reino, conseguir apoio de diferentes grupos religiosos e também manter, de uma certa forma, estes povos dominados e, com isso, fazer com que eles evitassem se rebelar, entre aspas. É basicamente um resumo, acabei repetindo o que eu falei, eu peço até desculpas, certo? E nós temos alguns exemplos disso, dos vários que existem, que nós podemos, por exemplo, verificar na Bíblia, como, por exemplo, nos livros de Esdras, Neemias, Esther e Daniel. São apenas alguns exemplos de como que um povo chamado povo hebreu foi dominado em diferentes períodos pelos persas e, no caso, eles continuavam realizando suas atividades religiosas e também, de uma certa forma, possuindo prestígio por parte das lideranças políticas. Você tem, por exemplo, no livro de Daniel, você pode perceber isso muito bem, embora também houvesse as disputas entre o poder, disputas religiosas, etc., que você pode conferir. Tudo bem? Outro ponto interessante, no caso, seria a religião dos persas, já que nós estamos falando sobre crenças. E bateu o sino, só esperar um momentinho. Beleza. Outro ponto interessante é a religião dos persas, no caso. No início eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, certo? Porém, depois, com o tempo, eles passaram a adotar um modo que é o chamado, ou uma crença chamada zoroastrismos, ou zoroatrismo, por exemplo. Você vai encontrar de diferentes formas, várias formas escritas, mas é basicamente isso. E que consiste em quê, basicamente? Lembrando que é uma noção muito ampla no caso de religião, mas nós vamos tentar resumir aqui de uma certa forma, que diz respeito a uma ideia dualista, duo, de dois, que significa a escolha do bem e do mal, certo? Então você tem os espíritos malignos, os espíritos benignos, e o ser humano ele vai acabando escolhendo entre o bem e o mal, essa disputa, esse duelo, por exemplo. Eles acreditavam muito nisso, e que no final, felizmente, o bem prevaleceria sobre o mal. Certo, pessoal? Então isso é apenas um resumo, certo? Uma vírgula, um piscar de olhos sobre os persas, ok? Nesse primeiro momento nós encerramos aqui, relembrando a importância de nós termos a noção de tempo e espaço, ok? Lembrando que o porquê de nós estudarmos tão pouco sobre os persas, falamos sobre a localização deles, junto a isso, falamos sobre o início do Império Persa, ok? Com Ciro Grande, quando ele passou a dominar um povo chamado Medo na região, e aí surge o Império Medo-Persa, no caso, e com isso também as características, as alianças entre os nobres, era uma sociedade estamental, militarista, religiosa, que expandiu seus territórios, por exemplo, era conhecida também pela padronização de uma moeda, pela construção de estradas, o que facilitou o deslocamento de exércitos, mensageiros, comerciantes na região. Falamos também um pouquinho sobre as características em termos de artesanato, certo? De tapetes, por exemplo, influências de algumas palavras, como por exemplo a palavra paraíso, a noção de jardins, por exemplo, também de jardins suspensos da Babilônia, que é um dos mais famosos, por exemplo, construído pelos persas, no caso. E aí também vale lembrar da religião zoroastrista, ou zoroatrismo, que é a ideia de dualista, do bem e do mal, e também a noção de tolerância religiosa, como uma forma de você manter grupos religiosos próximos, cooptados, e temos como, por exemplo, os livros da Bíblia, certo? Esse foi o primeiro momento da nossa aula. Vamos ter um intervalo agora, em que nós vamos abordar brevemente sobre os conflitos entre gregos e persas,
certo? E é por isso que nós passamos a estudá-los um pouco, certo? Gaguejei um pouco aqui, falei pouco novamente, perdão, certo? Até já, bebam água, reflitam, mantenham a calma que eu já volto. Retornando, pessoal, para o nosso segundo e último bloco sobre o Império Persa. Neste momento nós vamos analisar sobre as guerras entre persas e gregos e também entre os macedônios. No primeiro momento do primeiro bloco, nós estudamos sobre a formação deste império a partir de Ciro o Grande, em aproximadamente 550 anos, em 550 a.C., ok? E agora nós vamos estudar os derradeiros ou os últimos séculos deste império, a partir de uma forma muito breve, é claro, dos conflitos entre os gregos e persas. Ou seja, nós passamos a estudar os persas de forma muito rápida, conforme nós podemos observar no livro didático, principalmente quando eles entram em conflito contra os gregos, ok? E aí você tem vários motivos para que esses conflitos tenham ocorrido. Alguns deles nós devemos lembrar da localização da Grécia Antiga. Era uma península balcânica, que também estava ali banhada pelo mar Mediterrâneo, mar esse que concentrava grandes atividades comerciais, certo? E isto desde povos muito anteriores aos gregos, certo? Como, por exemplo, o povo egípcio. E os persas e gregos tinham atividades comerciais naquela região. Logo, começou a ocorrer sérios conflitos entre eles, e isso desencadeou em grandes batalhas, certo? Os conflitos entre gregos e persas ficou conhecido como as chamadas guerras médicas. Por que médicas? Vamos lembrar de um povo que o Ciro dominou para formar o Império Persa, que foram os medos, certo? Então, você teve a formação do império chamado Medo-Persa, ok? E os medos também, Sino, conversas no corredor. Tudo bem? E com isso, nós tivemos vários conflitos conhecidos como guerras médicas, em alusão a um povo da Pérsia, da região ali onde persas, junto com os medos, se formaram, e com isso é uma forma de referência a este povo, certo? Nós podemos dividir os conflitos entre três momentos, certo? Lembrando, isso aqui é apenas para facilitar o entendimento de vocês, certo? Vocês não são obrigados a memorizar tudo isso, por favor, é apenas para auxiliá-los. E aqui nós temos 3 exemplos de conflitos entre os persas e gregos. A primeira delas é em alusão à chamada Batalha de Maratona, palavra esta que vocês já ouviram falar, que faz alusão a uma prática esportiva que existe até os dias de hoje, certo? Justamente conhecida por maratona. Maratona era o nome de uma cidade na Grécia Antiga, onde gregos e persas batalharam. Houve uma vitória dos gregos, e para eles aos gregos em Atenas, na cidade-estado de Atenas, sobre a vitória dos gregos, foi enviado um corredor, um atleta, um militar, que percorreu uma distância de aproximadamente 42 quilômetros, certo? De Maratona até a cidade-estado de Atenas, e ao chegar lá, diz a lenda que ele falou: nós vencemos, e depois faleceu. Então, nos dias de hoje, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês fazerem uma associação com a corrida, é justamente isso, que vocês associem a palavra maratona
ao que nós temos hoje de atividade esportiva, como já um legado dos gregos, e também a esta batalha, ok? E a distância que existe hoje na maratona é uma alusão também à distância entre a cidade de Maratona e a cidade-estado de Atenas. Tudo bem? Este foi o primeiro conflito entre gregos e persas, ok? Nesta época, a Pérsia era comandada pelo rei Dario I, ok? E depois o seu filho Xerxes tentou novamente adentrar no território grego. E aí nós temos duas batalhas conhecidas. A mais famosa delas é a Batalha de Termópilas, que significaria portões quentes, mais ou menos, em que nós associamos bastante esse conflito a filmes e a quadrinhos, aos chamados 300 soldados de Esparta. Lembrando que a cidade-estado de Esparta era conhecida como pelas atividades militares, em que desde a infância os filhos eram enviados para treinamento e eles eram conhecidos até hoje, são no caso, como grandes guerreiros, ok? E o número 300 tem alusão ao número de soldados da cidade-estado de Esparta que lutou neste conflito, certo? Claro que outros gregos também participaram, mas digamos que os espartanos levaram a fama. E aqui, no caso, eles foram derrotados, certo? Porém, vamos dizer assim, nas batalhas seguintes, os gregos venceram os persas, ok? Então, como resultado final das guerras médicas, os gregos se saíram vitoriosos. Com isso, os persas não conseguiram dominar o território da Grécia Antiga, ok? E os conflitos só foram terminar aproximadamente, embora nós tenhamos há alguns anos de alguma das principais batalhas, mas esse conflito só foi terminar em aproximadamente 448 a.C., ok? Então foram aproximadamente pelo menos 4 décadas de conflitos entre gregos e persas, certo? Porém, tempos depois, e aí já fazendo uma ponte com o Império Macedônico, conteúdo este que nós vamos estudar, dando continuidade às consequências das cidades-estados da Grécia Antiga e como eles foram dominados pelos macedônicos, formando assim o chamado Império Macedônico. Nós também tivemos outros conflitos entre persas e macedônicos, certo? Porém, isso muitas décadas depois dos conflitos entre gregos e persas. Por que eu estou destacando isso aqui para vocês, pessoal? Pode lembrar que é um conteúdo extra, isso aqui que nós estamos vendo. Em primeiro lugar, o conflito entre macedônicos ou macedônios e persas representou, entre aspas, o fim do Império Persa, isso em 330 a.C., graças a um líder, a um general, a um rei chamado Alexandre o Grande, que era filho de Filipe II, rei da Macedônia, conforme nós vimos na aula anterior, e com isso ele dominou os gregos e deu continuidade, vamos dizer assim, entre aspas, aos conflitos contra os persas. Sobre Alexandre o Grande, sobre a expansão do Império Macedônico e o fim do Império Persa, nós vamos ver isto nas outras aulas, certo? Em uma próxima história. Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade extra para vocês, tá? Desejo a vocês uma ótima semana. Continuem se cuidando, obedecendo os pais, a mãe, os responsáveis, certo? Não brinquem com a saúde de vocês e espero que vocês estejam gostando das aulas. Podem dar a sua opinião, tá bom? Estou aqui aberto a sugestões, críticas, elogios, observações, certo? Para que a aula possa ficar clara e objetiva para vocês, certo? Um beijo querido, Deus os abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.